Fala rapaziada, tudo certo? Professor Marco Ferrari aqui na área da Editora Atualizar. Hoje, dando continuidade a essa playlist aí que tanto vocês pediram pra gente continuar na área de gerenciamento, de gestão de processos. A gente vai entrar agora num tópico que ele é bastante importante na hora que a gente for falar de provas e concursos, principalmente a ESAF tem muita afinidade com esse tipo de questão, para esse tipo de questão nesse tópico, que são as noções de estatística aplicadas a processos. Então aqui a gente não vai exaurir equações matemáticas ou elementos afins. Aqui a gente vai trabalhar algumas técnicas que a gente utiliza na gestão de processos com estatística, ou seja, a estatística aplicada à gestão de processos. Meu intuito aqui não é nem um pouco chegar perto lá das equações matemáticas que você vai aplicar na estatística geral, certo? Então uma coisa é estatística geral, outra coisa são noções de estatística aplicadas a processos, certo? Então muitas vezes quando aparece no nosso edital gestão de processos, você tem que entender alguns conceitos estatísticos para que você possa acertar algumas questões. Mas no mais, quando aparece só gestão de processos ou noções estatísticas para gestão de processos, você não precisa ir lá nas equações matemáticas, primeiro grau, segundo grau, binômio, elementos afins. Aquilo ali você não precisa ter noção. Exceto, claro, se lá em raciocínio lógico ou algo do gênero cobrar. Mas em relação à administração, o que você precisa ter noção de estatística é exatamente isso aqui, certo? Vamos lá. Por que a gente utiliza então estatística na administração? Por que a gente vai utilizar estatística nos processos, na análise processual? Primeiro ponto, para evitar o achômetro, certo? A administração ela começa a evoluir, as organizações começam a competir por espaço no mercado e aí a gente tem um objetivo muito importante que é ganhar espaço no mercado. Para isso, a gente tem que entender como que o consumidor se comporta, como que os nossos fornecedores estão se comportando também, como que os nossos concorrentes estão se comportando. E aí a gente tem que evitar o achômetro ou jogar na experiência. Claro que muitas vezes o administrador até pode acertar jogando na experiência, mas é muito arriscado hoje você viver do achômetro, certo? A primeira você até acerta, a segunda você até acerta, mas a partir daí você não tem método, certo? Então a estatística vai nos ajudar a achar um método para que a gente possa acertar cada vez mais no nosso processo de tomar de decisão como administrador. Maravilha? Outro ponto, o trabalho de dados e indicadores. Esses dados e indicadores vão me dar um norte, principalmente lá no planejamento, na hora de eu tomar decisões de para que lado a minha organização vai. Maravilha? Show de bola. E claro, fundamentalmente, tomar decisões é a função base. Lembra lá? Dos conhecimentos que o administrador tem que ter, um deles é a competência que o administrador tem que ter, uma das competências é a competência de julgamento, ou seja, saber utilizar os dados para tomar boas decisões em relação à sua organização. Então, claro, a estatística em si vai ajudar a gente a tomar as melhores decisões. Bom, primeiro dois conceitos bem tranquilinhos, bem básicos para a gente ir pegando o jeito na manha, é população e amostra. População e amostra. Primeiro, são dois conceitos que se correlacionam. Eu só tenho amostra quando eu tenho população, certo? O que é a população ou universo? População ou universo? É o todo, Exemplo, o censo. Lembra lá do censo? A intenção qual que é? Buscar todos os brasileiros e conseguir analisar e trazer indicadores e dados sobre a população brasileira. Certo? Isso é o censo. Qual que é a intenção do censo? Toda a população, todo o grupo, certo? Mas o que acontece quando eu tento trabalhar com todo o grupo? Isso acaba sendo caro e demorado. Aí uma ferramenta que as organizações utilizam para evitar essa demora, para evitar esse dispêndio excessivo de recursos é a amostra. Ou seja, a amostra é um subconjunto do universo. Isso é uma assertiva CESP. A amostra é um subconjunto do universo. Certo ou errado? Se só existe amostra, se existe população, e eu posso chamar população ou universo, e essa amostra sempre vai ser retirada da população, logo ela é um subconjunto
da população, tá certo? Então a amostra é um subconjunto do universo, assertiva correta que a CESP já trouxe pra gente. Perfeito, é um subconjunto da população. Mas eu não posso simplesmente chegar na população e pegar um pedaço dessa população. Eu tenho muita atenção aqui, que ter uma amostra que tenha representatividade. Representatividade. O que significa isso? Agrupar as características da população. Exemplo, vamos supor que a sua população seja de 40% homens e 60% de mulheres. Então eu tenho lá uma população que tem 40% de homens e 60% de mulheres. E eu tenho que agrupar uma amostra de 10 indivíduos. De 10 indivíduos. Então eu tenho um universo, esse universo aqui pode ser de milhares, milhões de pessoas, e eu tenho que pegar uma amostra dessa população, que quantos homens, vem comigo, quantos homens essa amostra precisa ter? Concorda comigo que são 4 homens que essa amostra precisa ter? Logicamente, homens ou mulheres, 4 homens, 6 mulheres. Por que isso? Porque se a minha população, não importa o tamanho dessa população, pode ser 5 bilhões, tem na sua constituição 40% de homens, 60% de mulheres, se eu for pegar 10 indivíduos para ter uma amostra, eu preciso ter uma característica fundamental. Primeiro, todos esses indivíduos, 2 características no caso. Primeiro, todos esses indivíduos pertencerem à população. E segundo, que essa população tenha representatividade. Ou seja, mantém as mesmas características da população. Mantém as mesmas características da população. Ou seja, 40-60. Logo eu vou ter 4 homens e 6 mulheres. Logo eu vou ter 4 homens e 6 mulheres. Senão, não é uma amostra válida. Senão, não é uma amostra válida. Então você vai ver um diagrama muito, mas muito simples que você consegue na prova tranquilamente perceber. Então tem uma população, população é o todo, população é o todo, o que eu faço? Eu recorto parte dessa população e eu chamo isso de amostra. Amostra. Tranquilo, tranquilo. Eu digo aqui para vocês que nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico de população e amostra, o único cuidado que você tem que ter, é neste conceito de representatividade da amostra, certo? A amostra só será válida se ela conseguir agrupar as características da população. E aí você vai jogando várias características. Aqui eu posso ter tantas outras características. A gente não trabalha em noções estatísticas dentro da administração este cálculo, certo? Este cálculo da amostra. Isso é um trabalho que acaba ficando lá no raciocínio lógico, ok? Lá na matemática. Mas a gente tem que ter esta percepção conceitual da amostra. A amostra ela sempre tem que representar, para ser válida, ela sempre tem que representar as características da população. Porque senão eu não posso fazer um recorte somente com algumas características. Porque você percebe que é o seguinte, ó, vamos supor que a gente queira perceber como que o cidadão brasileiro enxerga o casamento, certo? Como que o cidadão brasileiro enxerga o casamento? Homens e mulheres, via de regra, enxergam o casamento de formas diferentes. Enxergam outros conceitos de formas diferentes, não somente casamento. Se eu pegar a população e fizer um censo e perguntar para todo mundo, eu vou ter um resultado. Se eu fizer uma amostra de 100% de homens ou de 100% de mulheres, essa amostra que não seria válida no caso brasileiro, eu vou ter uma opinião completamente diferente. Então eu não vou poder pegar aqui e exacerbar essa amostra, extravasar essa amostra e dizer que essa é a percepção do brasileiro. Não, por quê? Porque essa amostra não é válida. Agora, se eu conseguir fidelizar e validar a minha amostra, trazendo as características que são as características do povo brasileiro, ou seja, manter essa
essa paridade de homens e mulheres, lembrando, não é meio a meio. Não é meio a meio. Se a população é desigual, tu tem que continuar com essas desigualdades da população. Porque a intenção é perceber como que aquela amostra que representa a população pensa a respeito de determinada coisa, certo? Não importa, de determinado assunto. Então, Marco, quer dizer então que se eu tenho uma população desigual, a amostra tem que ser igual? Não. Se a população é desigual, a amostra tem que ser tão desigual quanto a população. Esse é o conceito de representatividade, certo? Tranquilo, né, galera? Bom, então a gente segura aqui. Próxima aula a gente trabalha outro conceito relacionado a noções estatísticas. Grande abraço, professor Marco Ferrari. Continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.